A história da vida de William Marion Branham. Quinta e última parte. Os mistérios revelados. Cedo no ministério do irmão Branham, tornou-se claro que o sistema denominacional foi construído para promover organizações religiosas e não o verdadeiro evangelho. O irmão Branham cria na Bíblia palavra por palavra e não se comprometeria, mesmo que isso significasse ser repudiado por seus colegas, amigos ou familiares. Enquanto ainda membro da Igreja Batista Missionária, foi-lhe dito para consagrar mulheres ministras. No entanto, ele conhecia muito bem as Escrituras. 1 Timóteo 2:12 diz claramente: Não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. E 1 Coríntios 14:34 diz: As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar. Isso não era nada contra as mulheres, mas a Bíblia era bem categórica sobre o assunto. Quando o ultimato foi dado, ele não podia se comprometer. Assim, deixou a igreja. Essa não era a única escritura que estava sendo completamente ignorada pelas denominações. O Senhor revelou a verdade sobre o batismo ao irmão Branham. Como poderia Jesus ordenar? Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e cada batismo registrado na Bíblia ter sido em nome de Jesus. O apóstolo Pedro ordenou em Atos 2:38 para arrepender-se e ser batizado em nome de Jesus Cristo. As Escrituras harmonizam-se perfeitamente. Mas foi preciso um profeta para revelar este segredo. Pai não é nome, Filho não é nome, e Espírito Santo não é nome. Assim, como um homem é pai de seus filhos, filhos de seus pais, e irmão de seus irmãos, todavia seu nome não é pai, filho ou irmão. Pai, Filho e Espírito Santo são títulos do nome de Jesus Cristo. Mateus 28:19 e Atos 2:38 tornaram-se perfeitamente harmônicos. Até mesmo o pecado original no Jardim do Éden foi revelado, que não foi por comer um fruto, mas por algo muito mais maléfico. Como comer de um fruto poderia revelar imediatamente a Adão e Eva que estavam nus? Simplesmente não faz sentido. O que uma maçã tem a ver com nudez? O profeta de Deus claramente revelou esse segredo. Quem foram os anjos mencionados em Apocalipse capítulo 2 e 3? Seus nomes podem parecer familiares. Quem são os misteriosos cavaleiros de Apocalipse capítulo 6? Eles têm uma coisa muito importante em comum. Os Estados Unidos são mencionados no livro de Apocalipse. Quem são os 144 mil que foram salvos no capítulo 7? Quem é a grande prostituta do capítulo 17? Sua identidade e todos estes segredos foram revelados na mensagem deste poderoso profeta enviado por Deus. Não só inúmeros milagres seguiram este homem, como também os mistérios escondidos na Bíblia, através das eras, foram revelados em seu ministério. Ficou claro que esse profeta cumpriu mais escrituras do que Malaquias 4.
Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Uma voz clama ao mundo para sair das denominações e voltar à palavra original de Deus. Cada um de nós tem a mesma oportunidade que Pedro, Tiago e João tiveram. Temos oportunidade de ser contados com os poucos escolhidos de Deus que rejeitaram se curvar às organizações religiosas do dia. A Sagrada Escritura registra a vida e os atos de homens que andavam com Deus e eram tão ungidos com o seu Espírito que declaravam: "Assim diz o Senhor." E suas palavras eram confirmadas por sinais e maravilhas infalíveis. Eles eram profetas de Deus e a voz de Deus para a sua geração. Os tempos agora são diferentes de quando Jesus estava aqui. Foram os líderes religiosos que o crucificaram. Os discípulos eram uma pequena minoria entre um gigantesco sistema religioso. Eles foram repudiados, escarnecidos e finalmente mortos por tomarem posição contra o sistema denominacional predominante. Podemos não ser mortos por nossas crenças hoje, mas certamente somos perseguidos. Como os fariseus e saduceus, eles não podem negar os milagres que seguiram o ministério do irmão Branham, de modo que recorrem a outros ataques. Você pode ouvir falar que foi um falso profeta, líder de seita ou até pior. Na realidade, ele foi um homem humilde de Deus que se levantou firmemente contra o controle inflexível que as denominações e seitas têm sobre o povo de Deus. Eles atacaram Jesus da mesma maneira quando ele se levantou contra seus dogmas e tradições. Deus honrou a disposição do irmão Branham em crer em cada palavra da Bíblia e está usando o seu ministério para levantar milhões de almas a Jesus Cristo. Hoje, a voz do sétimo anjo está soando tão alto quanto sempre. Cerca de 2 milhões de pessoas em todo o mundo creem na mensagem do irmão Branham. Esta pode ser uma pequena minoria dos 2 bilhões que professam o cristianismo. Mas quando o povo de Deus não foi a minoria? Temos mais de 1.200 sermões gravados contendo a voz que foi profetizada vir em Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Cada um desses sermões revela mais mistérios de Deus. Essa voz está disponível para você, se estiver disposto a ouvi-la. A escolha é sua. E diz o mensageiro, William Branham, que nem por um minuto trago uma mensagem às pessoas para que me sigam ou unam-se à minha igreja ou deem início a alguma confraternização ou organização. Nunca fiz isso e não o farei agora. Não tenho nenhum interesse por essas coisas. Tenho sim, todavia, interesse pelas coisas de Deus e pelas pessoas. E se eu conseguir fazer tão somente uma coisa, estarei satisfeito. Essa é ver um verdadeiro relacionamento espiritual estabelecido entre Deus e os homens, donde os homens tornem-se novas criaturas em Cristo, cheias do seu Espírito e vivam de acordo com sua palavra. Eu queria convidar, rogar e advertir todos a ouvirem sua voz nesta ocasião e a Ele completamente renderem suas vidas. Do mesmo modo que confio em meu coração, me entreguei completamente a Ele. Deus os abençoe e que sua vinda rejubile seus corações. Reverendo William Marion Branham. Todo esse texto da história da vida de William Marion Branham foi retirado do site themessage.com.